Oi, pessoal! Vamos falar hoje de controle de plantas daninhas na cultura do sorgo. Bom, pessoal, na cultura do sorgo, né, o principal problema com plantas daninhas, tá? Vão ser com plantas daninhas de folha estreita, ou seja, com as monocotiledôneas, tá? Então, os principais problemas aí o sorgo selvagem, que a gente já viu que o sorgo selvagem é um grande problema também, porque ele é uma fonte de inóculo também de doenças e de pragas, né? Então, ele não é apenas uma planta daninha, né? Ele também é uma fonte de inóculo para outras pragas e doenças aí que afetam o sorgo. Também temos o capim custódio, o capim amargoso, o capim pé de galinha e o capim colchão, tá? E o principal aí controle nessa parte vai ser principalmente a parte de rotação de culturas, tá? Então, pessoal, dentro aí da cultura do sorgo, a gente já viu na parte de ecofisiologia que o crescimento inicial do sorgo é lento, tá? E esse crescimento inicial lento, ele torna o sorgo aí suscetível às plantas daninhas, tá? E esse é um dos principais aí problemas que a gente enfrenta na cultura do sorgo, tá? Bom, ele é mais aí então comumente estudado a partir aí do período do plantio, tá? Ou da emergência, que são os períodos críticos que a gente viu. Então, um período aí que a gente tem que manter livre da presença de plantas daninhas para que não haja aí a redução da queda, né? Tanto da produtividade final quanto da qualidade do nosso grão, né? Ou do que a gente está fazendo ou de acordo com o objetivo aí da produção. Então, na prática, né, essas 4 primeiras semanas aí, após a emergência do sorgo, a presença de plantas daninhas pode resultar aí, né, em quedas de produtividade da ordem de 35% no caso de produção de grãos. Então, o período aí, que é o período que a gente chama de crítico, né? Nós sabemos aí então que esse período é o período em que, se a gente for fazer o controle manual com capina, ele tem que ser feito, ou se a gente for aplicar algum herbicida que tenha um residual, esse residual tem que cobrir esse período crítico, tá? De interferência, para que não haja queda na produtividade da cultura. Tudo bem? Então, nós temos esses relatos aí de ordem de queda de produtividade de 35%, e se a gente não adotar nenhum método de controle, tem relatos aí de ordem de redução da produtividade de 71% na produção, tá? Tem trabalhos aí também que mostram a redução de 50 e vamos por quase 52%, 53%, se não for feito o controle aí até 42 dias após a semeadura, tá? Então, mostrando aí que o período inicial ele é muito importante na parte do sorgo, tudo bem? E mostrando também aí um outro trabalho com redução na produtividade de 41% aí, se a cultura aí mantida no limpo até 26 dias após a semeadura. Então, isso mostrou aí um período crítico, né, de 26 e 42 dias, tá? Que deveria ser controlada as plantas daninhas para que não haja aí queda, redução na produtividade. Tudo bem? Então, pessoal, só relembrando um pouquinho, né, da parte de competição, então mostrando a importância, por que a gente sabe a época em que a gente tem que controlar as plantas daninhas, principalmente devido a esses trabalhos que são feitos para encontrar esses períodos críticos, né? Então, o período anterior à interferência, que é aquele período onde a cultura e a daninha convive, mas não há queda da produtividade, e o período crítico de prevenção à interferência, que se naquele período não for feito o controle, isso vai resultar em queda de produtividade, tá? Então,
vamos falar um pouquinho do controle delas no sorgo. Então, como em toda cultura, o controle preventivo sempre tem que estar presente. Então, o controle preventivo, pessoal, relembrando da aula de métodos de controle lá em plantas daninhas, ele evita a introdução ou a disseminação aí de plantas daninhas na área de produção, tá? A introdução aí de novas espécies de plantas daninhas na área, ela ocorre aí principalmente devido a sementes contaminadas, máquinas agrícolas que vêm com sementes ou parte de plantas de outras áreas e ainda por animais, tá bom? E a principal recomendação aí é o quê? O uso de sementes de boa qualidade, né, de boa procedência, que não venha junto com elas sementes de plantas daninhas. Além disso, sempre limpar máquinas, equipamentos, implementos agrícolas antes de entrar numa área, após sair da outra área, tudo bem? Porque aí a gente não está levando uma planta daninha que não tem numa área para outra área. Além disso, pessoal, sempre controlar plantas daninhas em cercas, pátios, estradas, canais de irrigação, terraços, para que elas aí não se disseminem para dentro da nossa área, tudo bem? Então, pessoal, dentro aí de controle preventivo, nós temos essas práticas que podem ser e devem ser adotadas em todas as culturas, tudo bem? No método cultural, pessoal, relembrando também da parte de plantas daninhas, o método cultural, ele é aquele utilizado, pessoal, como uma técnica de manejo muito importante, tá? Porque ele é uma técnica de baixo custo e que ele está presente aí naturalmente nos sistemas. A gente faz e às vezes nem percebe, tudo bem? E o objetivo dele é aumentar a capacidade competitiva do sorgo ou de qualquer cultura, né, em relação às plantas daninhas. Ou seja, é favorecer a nossa cultura e desfavorecer a nossa planta daninha. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Como, por exemplo, espaçamento reduzido entre fileiras de plantio, maior densidade de semeadura, época adequada de plantio, variedades adaptadas às regiões de cultivo, cobertura morta, adubações adequadas. Tudo isso, pessoal, favorece a nossa cultura. Lembrando que reduzir espaçamento e aumentar a densidade populacional da cultura, nós temos aí as recomendações, né? Nós não podemos adensar muito, nem reduzir muito o espaçamento, porque aí a gente passa da competição entre planta daninha e cultivada para a competição dentro da própria cultura, que é aquela competição que a gente chama de intraespecífica. Então, o sorgo ou a cultura competindo com ela mesma, porque nós temos aí muitas plantas por metro quadrado. Então, nós podemos sim reduzir o espaçamento entre linhas, podemos sim aumentar a densidade de plantio, entretanto, isso tem um limite, tudo bem? Usar as variedades adaptadas para as regiões, né? Nós vimos a aula de zoneamento agrícola, vimos qual que é a época de plantio, a época de semeadura adequada. Quando você faz isso, você está favorecendo a sua cultura, tudo bem? Porque ela está no momento ideal dela, na época ideal dela de plantio e na região adequada de plantio, tudo bem? Na parte aí de adubações adequadas, né? Nós temos aí que a gente vai estar favorecendo a nossa cultura. A adubação adequada para ela favorece ela em detrimento da planta daninha. Tudo bem? Bom, e o principal também, rotação de culturas, né? Que acaba envolvendo tudo isso. Bom, no método mecânico, pessoal, em sorgo, assim como vocês vão ver que é comum para várias culturas, nós podemos fazer aí tanto a capina manual quanto a capina mecânica. Então, a manual, tá? É aquela utilizada em pequenas propriedades, tá? E aí são feitos 2 a 3 capinas com enxada durante aí os primeiros 40 a 50 dias
da nossa lavoura. E a partir daí o sorgo acaba contribuindo para a redução aí das condições favoráveis para a germinação das plantas daninhas. Porque o sorgo já vai estar o quê? O dossel dele vai estar cobrindo as entrelinhas e desfavorecendo a maior parte, a maioria das plantas daninhas. Tudo bem? Bom, só lembrando, né, que capina deve ser feita aí com solo seco, tá? Preferencialmente aí em dias quentes. Temos que tomar cuidado para evitar os danos às plantas, né? Principalmente nas raízes do sorgo, tá? E lembrando que esse método exige uma grande quantidade de mão de obra para que seja feita o controle das plantas daninhas. A capina mecânica, pessoal, envolve aí, por exemplo, maquinários como cultivadores, tá? Seja aí tracionados por animal ou por trator, tá? Existe ainda, principalmente em pequenas propriedades, a tração por animal. E são ainda utilizados e a gente pode acabar vendo na cultura do sorgo também. Só que aí a gente tem alguns problemas com danos aí ao sistema reticular e o principal deles, né? Nós não vamos conseguir eliminar as plantas daninhas na linha de plantio e só na entrelinha, tudo bem? No sistema convencional, a gente tem o uso de aração e gradagem, tá? Que acaba ajudando aí no controle de plantas daninhas, entretanto, não é compatível com o sistema de plantio direto, no cultivo mínimo aí, né, para não revolver o solo. Bom, entretanto, em relação à capina manual, o mecânico ele ainda tem um maior rendimento do que o manual. Mas o que mais é feito hoje é o método químico, que a gente viu lá em controle de plantas daninhas. Na parte de introdução ao controle químico, a gente viu as principais vantagens dele. Também vimos as desvantagens, mas as principais aí é que a gente tem um método mais barato, demanda menor mão de obra, entretanto, a gente tem que ter uma mão de obra especializada para que não haja erros, né? O controle é feito tanto na linha quanto na entrelinha da cultura, tá? Bom, os herbicidas aí que são recomendados para o controle de plantas daninhas no sorgo são produtos desenvolvidos aí para o sorgo, para a produção de grãos, tá? Sorgo granífero, tudo bem? Primeiramente para eles, né? O sorgo sacarino e o sorgo forrageiro, as recomendações aí são diferentes, tá? Principalmente porque eles têm uma menor tolerância ao uso de herbicidas, tá? E dentre esses todos, o menos tolerante é o sorgo sacarino. Tudo bem? Bom, o principal problema do sorgo aí em relação ao controle químico, né, é que nós temos um baixo número de princípios ativos. Tudo bem? Nós temos aí o 2,4-D, a atrazina e a cimazina. Principalmente 2,4-D e a atrazina aí para o controle de plantas daninhas no sorgo. Tudo bem? Esse é o principal problema aí, o baixo número aí de herbicidas. Temos que tomar muito cuidado com residual de herbicida de outras safras, de outras culturas, tudo bem? Então, principalmente herbicidas do grupo químico das dinitroanilinas, tá? Que, por exemplo, é o pendimentalina trifuralina, ou ainda herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, lá do mecanismo de ação da ALS, como o imazaquim e o imazetapir, tá? Porque resíduos desses produtos que não são recomendados para o sorgo causam um efeito que a gente conhece de carry-over. E aí a gente tem redução da produtividade ou ainda o sorgo nem nasce devido ao residual desses produtos por muito tempo no solo, tá? Então nós temos aí resíduos de trifuralina, por exemplo, acumulados aí ao longo de várias aplicações, eles acabam diminuindo o sistema radicular do sorgo, que acaba aí, consequentemente, reduzindo a produtividade, tá? E no caso da gente usar ainda a atrazina no sorgo, a gente tem que tomar cuidado,
tá? Para os danos que podem acontecer na soja em sucessão. Então, entendem qual que é, não que seja um problema, mas por que a gente precisa de mão de obra especializada? O fato não é só ir lá e recomendar o herbicida. A gente tem que pensar nisso como um sistema integrado. Então, quais as lavouras que eu vou cultivar? Qual que é meu planejamento? Se eu vou plantar tal cultura, eu posso usar tal produto na minha lavoura agora? Se eu vou usar, quanto é o período, é o intervalo entre eu aplicar esse produto na minha lavoura? Vamos usar o exemplo da atrazina. Se eu aplicar a atrazina no sorgo, quanto tempo entre eu aplicar aqui eu posso semear a soja depois? Ou fiz o manejo lá da soja, usei herbicidas residuais, né? Apliquei lá. Qual é o tempo entre usar aquele produto e ele ter o tempo de meia-vida dele para ele ser degradado naquele solo e não atingir como carry-over a minha próxima cultura, o meu sorgo, né? Sorgo tem só 2 herbicidas recomendados. E aí, como é que a gente faz, né? Então, a gente tem que pensar nisso como um sistema, tudo bem? Por isso que a gente tem que entender melhor sobre isso. Por isso que a gente precisa de técnicos, de pessoas que conheçam os produtos, mão de obra especializada, tudo bem? Então, ó, aqui tem uma tabelinha só resumindo, mas lembrando, pessoal, que se vocês entrarem no site da Agrofit e vocês colocarem lá sorgo, se vocês colocarem sorgo, vai aparecer lá no sistema todos os produtos que são recomendados para o sorgo, tá? Desde aí herbicidas, inseticidas, fungicidas, tá? Tudo. Então, aqui é só uma tabelinha, né? Fonte aí de 2018, para resumir. Então, os produtos aí de atrazina e os produtos aí de 2,4-D, que podem ser utilizados no sorgo, tudo bem? Então, aí, o principal, né? Os herbicidas do grupo químico das triazinas, que é a atrazine. Então, é um herbicida aí inibidor do fotossistema 2, tá? Eles são utilizados na cultura do sorgo, principalmente aí para o controle de plantas daninhas de folha larga, as dicotiledôneas, e algumas folhas estreitas, tá? Algumas gramíneas. Bom, a atrazina aí ela está registrada na modalidade aí de pré-emergência, mas também algumas têm em pós-emergência precoce, tudo bem? Vocês lembram lá da aula de introdução de classificação dos herbicidas, né? E, pessoal, plantas aí sensíveis a esses produtos, nós não vamos ter a germinação das sementes, tudo bem? Mas quando as plantas elas emergem no solo, quando elas recebem luz, são desencadeados todos os processos lá dentro da planta após a aplicação desses produtos que vão afetar a fotossíntese e que vai levar à morte das plantas. E também aí temos ali embaixo o 2,4-D, tudo bem? Então, os dois produtos aí registrados para a cultura do sorgo e o nome do produto comercial, tá? Não é porque é atrazina ou é 2,4-D que eu posso utilizar qualquer produto comercial, tá? Não é assim. Então, tem que olhar especificamente se aquele produto é recomendado para aquela cultura. Bom, aqui, ó, pessoal, é só uma figura mesmo ilustrando, tá? O controle aí de plantas daninhas. Então, a gente tem um momento aqui de controle antes da semeadura, né? No pré-plantio ali, na pré-emergência. Lembrando que, né, nós temos essas aplicações aí entre 28 e 21 dias antes da semeadura. Para quê? Para que a gente faça o plantio no limpo. O ideal, tanto para sorgo como qualquer cultura, é a gente fazer o plantio no limpo, tá? Porque aí a gente está favorecendo a nossa cultura, tá? E depois aí tem uma aplicação aqui 10 dias após e 20 dias após a emergência, tá? Então, mostrando aí só como pode ser feito a aplicação desses produtos. E aqui, pessoal, ó, é bem legal que mostra
o controle de plantas daninhas, esse trabalho, né, a controle de plantas daninhas no sorgo, 44 dias após a semeadura. Então, ó, na letra A e B, ó, nós tivemos ali somente a dessecação aos 28 dias antes da semeadura. Então, nós temos na figura A e na figura B, as duas de cima. Depois, nós temos aí dessecação mais aplicação no dia da semeadura com herbicida de contato, tá? Associado a um herbicida aí, a atrazine, e depois aplicação de atrazine 10 dias após a semeadura, que é a letra C e a letra D. Então, vejam que antes de emergir meu sorgo, eles aplicaram na letra C e na letra D. O que tiveram? Eles fizeram uma aplicação de um herbicida de contato, tá? Ou seja, um herbicida que não vai deixar residual no solo, tá? Para matar o que? As plantas daninhas que estavam ali, ainda na dessecação, tá? E misturaram com atrazine, para deixar um certo residual. E 10 dias depois da emergência, eles aplicaram a atrazina de novo, tá? Na cultura do sorgo. Então, notem a diferença das lavouras, né? Olha a A e a B. Então, eles não fizeram ali, eles fizeram somente a dessecação na A e B. Isso um mês antes da semeadura. Olha como o mato aí, como as plantas daninhas vieram e estão até maior que a cultura do sorgo, né? E na C e na D, eles fizeram um manejo aí. Fizeram um manejo antes da semeadura e em pós-emergência da cultura do sorgo. Então, mostrando aí uma lavoura limpa. Então, pessoal, sobre o manejo de plantas daninhas no sorgo é isso. Vocês veem que não tem muito o que falar, né? O principal é plantar no limpo, manter essa cultura aí, favorecendo essa cultura no desenvolvimento inicial, né? Principalmente porque ela tem um crescimento inicial lento. E os herbicidas, o 2,4-D e a atrazina, que é recomendado para a cultura do sorgo. E lembrar sempre do manejo integrado de plantas daninhas. Então, o manejo preventivo, o manejo cultural, o manejo químico, ó, a gente já está adotando 3 práticas de manejo, tá? Então, tudo isso favorece a nossa cultura. Então, é isso que eu tinha para falar de plantas daninhas para vocês no sorgo, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao tema, só falar comigo, só entrar em contato, que aí eu tiro a dúvida de vocês, tá? Até a próxima aula!